Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Hoje para falar de Sul-Americana, de Libertadores. A noite para os brasileiros até que foi legal. Sim, foi de uma forma geral, pelo menos pensando em Sul-Americana, foi uma boa noite. Né? Aliás, foi uma boa noite, não, foi uma grande noite. Se a gente pensar em Sul-Americana e Libertadores, não foi tão legal. Né? O Fortaleza ficou pelo caminho. Eu começo pelo jogo do. Eu vou falar primeiro de Atlético Goianiense. Vou passar para o Fortaleza e finalizar com o São Paulo, né? Porque foi dar um destaque maior para o tricolor paulista. Foi um grande jogo, né? Fez uma bela partida e a gente vai deixar um destaque aqui pro tricolor paulista, tá? Começar por Atlético Goianiense, enfrentou o Olímpia. Em questão de 6 minutos, o Atlético Goianiense pulverizou a vantagem que o Olímpia construiu no primeiro jogo. Cara, assim, é o cenário perfeito para qualquer equipe. Né? Para qualquer equipe, você começa o jogo, em 6 minutos você tira a vantagem que o adversário tinha, era o cenário dos sonhos e parecia se encaminhar para uma goleada, tá? Parecia tudo indicar que o Atlético Goianiense faria uma goleada e teve possibilidade e criou chances para construir uma goleada. Né? Essa que é a verdade. Primeiro tempo foi avassalador, fez os 2 gols, continuou indo para cima, continuou buscando ampliar o marcador, não conseguiu, né? Não foi tão feliz, né? Conseguiu só o resultado que precisava, mas os deuses do futebol permit, é, é, quiseram que isso acontecesse, se a gente pode dizer assim, e depois não. Agora vocês vão sofrer, né? E foi indo, né? O jogo foi avançando, o segundo tempo já muito mais cadenciado, segurando mais o jogo, tentando explorar um erro do adversário, teve chance também, mas não deu. Né? Então, o jogo que começou animado e com perspectiva de goleada foi ficando dramático, dramático, dramático e terminou de forma dramática porque a disputa foi para as penalidades. Só que nas penalidades deu o Dragão, né? Deu o Atlético Goianiense, ainda bem, cara, assim, ainda bem, porque foi a equipe que buscou, não digo que buscou o jogo, mas a equipe que veio pro jogo de fato, né? O Atlético Goianiense foi a equipe. E aí, quando o Internacional ganhou, a gente falou aqui, cara, pro Atlético Goianiense, é... cara, olha o jogo do Internacional, né? Assim, não tem nada, tem nada perdido. É só buscar, assim, só ter paciência, obviamente, né? Buscar a vantagem pouco a pouco, acreditar que até que o Atlético Goianiense não quis buscar a vantagem, o resultado pouco a pouco não, foi de uma vez. Mas depois é o que eu falei, cara, assim, foi criando chance, foi perdendo chance, foi ficando dramático e assim, infelizmente, né, se tem os deuses do futebol, infelizmente os deuses do futebol sorriram pro Atlético Goianiense, e o Atlético Goianiense de forma merecida avança na competição, tá? Então, assim, por isso que eu disse, noite feliz para os brasileiros, porque é mais uma equipe que passa nas penalidades, né? Não existe jogo fácil, né? Competição internacional não existe jogo fácil e esse jogo é importante, né? Para o Atlético Goianiense não só olhar, assim, eles olharem para si próprio e verem que dá para jogar mais, mas também mentalmente você ganha uma moral, um estado de espírito, um ânimo na competição, que isso é importante para você avançar na competição. Né? Você fica cascudo. Né? Essa é a tal daquilo que o Vanderlei Luxemburgo falava. Assim, você vai jogando a competição várias vezes e você vai se acostumando a jogar a competição. Né? Aquele nervosismo que você sentia 2 anos atrás, você já não sente mais, porque é um repeteco, né? Você vive aquele ambiente e começa a se acostumar. Óbvio que assim, pro Atlético Goianiense, para que isso aconteça, precisa disputar mais vezes. Mas assim, a disputa de penalidade, na minha opinião, ela corta um caminho, né? Ela corta, você sente o nervosismo, isso é óbvio, isso é natural. E vai continuar sentindo nervosismo sempre, né? O frio na barriga, ele faz parte de... A menos que assim, a pessoa seja um robô, né? Qualquer ser humano comum, e todos os jogadores em geral falam isso, não tem isso. Toda partida dá um frio na barriga. Isso é normal, isso é natural. Ainda mais uma partida decisiva. Agora, essa coisa de você saber lidar com essa pressão, né, de jogar uma competição internacional, é isso que você. Esse é o tal do discurso do Luxemburgo que eu citei aqui, né? Você vai sabendo lidar com essa situação. Então você não comete erros de passe, você cresce em momentos importantes. E eu acho que uma disputa de penalidade ela é
um atalho, né, para você crescer, para você ganhar casca, né, para você ganhar experiência na competição. Então eu espero que isso de fato continue para a equipe do Atlético Goianiense, que é uma boa equipe. O Abel Ferreira, né, inclusive, elogiou a equipe do Atlético Goianiense, né? Falou, cara, uma equipe que tem um bom ataque, mas deixa tudo exposto, né? Naquela coletiva, naquele jogo que o Palmeiras conseguiu os 4 gols em 6 minutos, não lembro quanto foi. Mas é uma boa equipe, assim, a gente sabe que é. E jogando em Goiânia, é uma equipe difícil de ser batida, é uma equipe enjoada, né? Costuma tirar pontos dos adversários se não vencendo, empatando, então, dos seus visitantes. Então, assim, é um time competente. E eu acho que, imagino eu, tá? Que o Atlético Goianiense deve dar uma atenção especial, né? Assim como outras equipes vêm fazendo. Ah, o brasileiro não tá ficando, mas vale a crítica? Vale, mas toda vez que eu falo de Fortaleza, e a última vez eu citei isso, eu acho que essas equipes estão fazendo o máximo possível, né? Não deixando. Óbvio que o brasileiro não tá fácil, tá sempre correndo risco toda rodada, mas tentar chegar ao máximo que der, né, nas Copas, porque a cada rodada que você avança, você ganha mais dinheiro. E a janela do meio-dia não tá chegando. Então, se você ganhar dinheiro, janela do meio-dia chegou, você tem dinheiro no caixa, né? Muitos não têm. Muitos não têm. Aí é importante se ressaltar. Mas entra uma grana que, assim, vou pagar um credor e pego outro empréstimo, né? É mais ou menos isso. E aí dá para fazer uma contratação. Contratações que ajudariam essas equipes a continuar disputando todas as competições. Imagino eu que é esse isso que muitas equipes vão fazer. E o Atlético Goianiense eu não vejo como diferente, eu acho que vai fazer isso. Situação no Campeonato Brasileiro não tá fácil, não, mas pelo menos o Atlético Goianiense está muito melhor que o Fortaleza, que eu sempre critico aqui. Eu acho que o Atlético dá para focar nas Copas ainda, né? Não tá desgarrado do bolo, né? Não tá desgarrado. Óbvio que eu falo, tem rodada após rodada, não é fácil, né? Sofre pressão, né? Tem aquele frio na barriga de, pô, podemos voltar à zona do rebaixamento, mas está sempre no bolo. Uma vitória já sai, né? Na outra rodada, de repente, empata, fica perto, mas não entra. Então, assim, várias equipes estão nesse bolo, né? Tirando 2 ou 3 que estão desgarrados na parte de baixo da tabela. E o Atlético pode se dar ao luxo ainda de fazer essa gestão de jogar as Copas, né? E a Copa Sul-Americana, no caso. E o próximo jogo vai ser lá na frente. Então agora vai ter um tempo a mais para olhar para o Brasileirão com mais cuidado, com mais carinho e focar em pontuar e se distanciar um pouquinho, pelo menos. Continuar no bolo, mas se distanciar o máximo que der, porque quando chegar a Sul-Americana de novo, já vai ter essa gordura aí para poder fazer essa gestão do elenco, né, e priorizar a Copa. Então, grande resultado, parabéns ao Atlético Goianiense, né? Sempre falo aqui, eu torço muito pelas equipes brasileiras e pelo que aconteceu com o Internacional na terça-feira, eu tava acreditando muito na classificação do Atlético Goianiense, ainda bem que aconteceu, né? Acreditei muito na classificação do Santos também, infelizmente não veio, mas faz parte, assim, o futebol é isso, né? O futebol é isso, um dia você sorri, no outro você não sorri, e faz parte, né? É a tal da lei das 24 horas que o Abel Ferreira fala, agora enxugar as lágrimas, no caso do Santos, né? As lágrimas de tristeza, as lágrimas de felicidade. E o Atlético Goianiense ainda tem mais um tempinho para curtir, para dar 24 horas, né? Enxugar as lágrimas, tanto de tristeza e alegria, e seguir o trabalho, né? Seguir o trabalho porque o calendário não para e ele é agressivo e o Atlético Goianiense, mais uma equipe brasileira classificada, tem uma parada dura agora pela frente, né? Parada difícil, enfrenta uma equipe tradicionalíssima no cenário sul-americano, que é o Nacional do Uruguai, tá? Vai ter uma pedreira pela frente, mas nada que, assim, a gente obviamente segue na torcida, né? Decisão vai ser novamente em Goiânia, então tem essa vantagem de fazer o jogo da volta em Goiânia, isso é importante, né? Por isso que eu acho que a gente cruza os dedos e vai seguir na torcida. Acho que é possível. Não acho nenhum absurdo, não. Tá? Vamos falar de Estudiantes e Fortaleza. 3-0 Estudiantes. O jogo foi na Argentina, né? E o Estudiantes construiu a sua classificação de uma forma bem tranquila, assim.
É um contraste de duas equipes. Eu não digo que duas equipes que têm um abismo técnico de diferença, mas duas equipes que têm a tal da camisa, né? A tal da tradição. A diferença é gigantesca, né? O Iago Pikachu é expulso ainda no primeiro tempo, e essa expulsão mostra claramente uma equipe que não tem tradição, né? O nervosismo, às vezes de forma imatura, faz uma entrada displicente. Isso é típico de equipes que estão vivendo pela primeira vez, que estão, sabe, que estão pilhado, né, naquela euforia, sabe, de não saber cadenciar, de não entender o momento, o contexto da partida. Então, assim, eu acho que foi a diferença muito grande de duas equipes. E, de novo, não digo no contexto técnico, tá? Mas no contexto psicológico. De uma equipe tradicionalíssima na competição, que sabe que já disputou a Libertadores várias vezes, que a equipe já é campeã e que sabe que tem que honrar as tradições, e outra equipe que está inaugurando, que fez um grande trabalho, conseguiu uma classificação heróica, né? E que no primeiro jogo fez um grande jogo também, no jogo da volta, naquela necessidade de ter que classificar, porque no Brasileirão está pressionado e tudo mais. Eu acho que tudo isso entrou no pacote, né? E o Estudiantes construiu a sua vitória de forma, na minha opinião, tranquila. Mesmo com os 11 jogadores, foi um pouco mais disputado, mas imaginava que o Estudiantes fosse vencer, tá? Não antes do jogo, né? Antes do jogo a gente torcia pro Fortaleza, obviamente. Mas a partida vai acontecendo, você vê, cara, assim, o momento das duas equipes. Qual é a equipe que tá ok, seu jogo, existe a pressão, existe o risco da eliminação, mas isso aqui é o que a gente gosta de fazer, né? Isso aqui é Libertadores, né? Já ganhamos, temos camisa e joga de uma forma e vai, não digo de forma tranquila, sabe? Mas de forma responsável, se é que a gente pode dizer assim, né? Com a consciência do que tem que fazer, né? De buscar uma classificação ao lado do seu torcedor e do outro lado uma equipe nervosa, né? Uma equipe nervosa. Então, quando a partida começa a desenrolar, já fica claro que o Estudiantes é uma equipe superior, pelo menos no aspecto mental, e que sairia vencedor. E aí, com a expulsão do Pikachu, acho que isso foi determinante, não para a classificação, mas para a goleada que aconteceu. Tá? E aí foi presa fácil, segundo tempo o Vojvoda começa a mexer, né? E aí aquelas mexidas mais para poupar mesmo, porque assim, já está eliminado. E, cara, infelizmente o Fortaleza ficou pelo caminho, existia uma expectativa muito grande de ter um lado da chave só de brasileiros, né? Porque aí a gente já teria necessariamente um brasileiro na final. Então existia essa expectativa, mas eu falei aqui, e eu peço perdão ao torcedor do Fortaleza, mas falei, vou torcer pro Fortaleza, mas ao mesmo tempo eu vou torcer pro Estudiantes. Porque o Fortaleza precisa sair de uma competição para focar no Brasileirão. E há males que vêm para o bem. Há males que vêm para o bem, e esse eu acho que foi um acontecimento que veio para o bem do próprio Fortaleza. Tá? Eu imagino, sim, é difícil a gente saber, né? Quem é gestor que está lá que pode falar. Mas eu imaginava que o Fortaleza ia buscar essa classificação com unhas e dentes em todas as frentes. Mesmo que o Brasileirão continuasse na lanterna e deixando o bonde passar, o Fortaleza ia seguir focado, né, nas Copas, porque avançar de etapa, né, avançar para a próxima fase, para as quartas de final, no caso, é muita grana. Né? E nesse meio tempo das oitavas, classificação desses jogos das oitavas para os jogos das quartas de final, tem a janela de meio de ano e a equipe poderia se reforçar para continuar focado nas Copas e aí trazer reforços para jogar o Campeonato Brasileiro também. Só que assim, é muito tempo, né? É muito ponto que o Fortaleza deixou correr, deixou escapar. E agora eu acho que, assim, eu falei, assim, há males que vêm para o bem. E eu acho que essa classificação, ela é triste. Para mim é triste. Eu não vou negar. Eu torci bastante pro Fortaleza. Eu falei aqui, torço para que Fortaleza passe, que eu gostaria muito de ver um lado da chave inteiro brasileiro. Mas, falei, assim, por outro lado, você também não torce tanto, porque a equipe tá ficando. E é uma equipe que, por tudo que a gente sempre elogia, e não só a gente aqui no podcast, de uma forma geral, né? A imprensa esportiva, equipe que tem a sua gestão controlada,
é uma equipe bem gerida, tem bons jogadores, tem um bom treinador, com uma boa comissão técnica. Não é equipe para estar na lanterna. Só que a gente citou aqui várias vezes. O ano passado, o Grêmio não era equipe para ser rebaixado. Equipe que, em termos da sua gestão, é uma equipe bem gerida, tem um certo controle financeiro, tinha grandes jogadores. O Bahia é a mesma coisa. Não era equipe para ser rebaixada, mas foi deixando acontecer, foi deixando o negócio passar. Quando foi ver, foi tarde demais, né? E isso pode ter acontecido com o Fortaleza também, apesar da eliminação agora na Libertadores, pode ter deixado o time escapar. Pode ter deixado, né? Como aconteceu com o Grêmio e o Bahia ano passado. Que aí depois reclama de arbitragem, né? Esqueci lá o cara do futebol do Grêmio, que sempre dá aquelas entrevistas pilhadas, dava aquelas coletivas pilhadas, reclamando de arbitragem. E o próprio Guto Ferreira, né? Reclamava muito de arbitragem, né? Quando foi rebaixado de fato, falando que foi prejudicado várias vezes e tudo mais. Cara, não adianta. Aí você vai pôr na conta da arbitragem? Quantas rodadas não tiveram para pontuar, para não deixar o Brasileirão escapar? Foi deixando. Todo mundo falando, né? Eles próprios, obviamente, e todo mundo. E aí eu faço coro com isso, eu faço meia-culpa. Falo, cara, isso aqui não é time para ser rebaixado. Não é time para ser rebaixado. E aí foi passando. Quando foi ver já era tarde. Então, meu receio é que o Fortaleza deixou passar o tempo. Deixou passar o timing, porque ainda tá na Copa do Brasil, né? E não sei, a gente fica na torcida para que essa eliminação agora, com mais tempo de descanso, né, de planejar o calendário, menos viagens, né, menos cansaço, menos desgaste, que isso ajude a equipe a voltar a pontuar no Brasileirão e sair dessa situação. Agora a gente sabe que não é fácil. O Grêmio lutou para sair e não conseguiu. O Bahia lutou para sair e não conseguiu. Porque quando o momento é ruim, eu sempre falo aqui, quando o momento é bom, o negócio puxa para cima. Quando o momento é ruim, o negócio puxa para baixo. Você pode fazer tudo certinho. O adversário vai fazer um gol no último minuto com um chute que vai desviar em 2 jogadores da zaga que vai entrar, né? Acontece. Isso faz parte do esporte, né? E aí o receio é esse. Agora a gente fica na torcida, obviamente, para que essa eliminação dê mais tempo para a equipe se preparar para o Campeonato Brasileiro e voltar a pontuar e aí pleitear uma saída da zona do rebaixamento, tá? O que eu acho difícil. Assim, para virar a chave é muito complicado. É muito tempo, são várias rodadas para você retomar a confiança, virar esse momento negativo e voltar a pontuar de fato. É muito difícil. Poucas equipes conseguem. Mas espero que seja, que consiga fazer, porque agora vai ter um pouco mais de tempo. E, cara, assim, em termos de participação, a gente só tem que parabenizar. O Fortaleza fez uma grande campanha, né? O Fortaleza na Libertadores fez o ano de estreia na Libertadores. Infelizmente, o ano que vem, muito provavelmente não estará lá. Não estará lá. Pensando em Campeonato Brasileiro, já não vai chegar. A menos que, é o que eu falo, comece a ganhar tudo, 100% de aproveitamento no segundo turno, aí em virtude do que acontecer na tabela, né, pode abrir metade da tabela vaga para Libertadores, pode chegar. Aí eu acho que sim, não vai ganhar tudo, é óbvio, a gente sabe que não. Pode conseguir um bom momento, mas não vai ganhar tudo. A melhor chance é a Copa do Brasil, mas, cara, a Copa do Brasil é complicado se achar que vai ganhar a Copa do Brasil. Torneio que tem o Flamengo, tem o Galo, né, os dois estão disputando, né, um pode passar, o outro pode passar, o Palmeiras, o próprio São Paulo que está numa crescente impressionante, eu já vou falar de São Paulo, né? Então, assim, é muito complicado se achar que vai voltar para a Libertadores passando pela Copa do Brasil. Por isso que eu acho, assim, fez uma participação agora, infelizmente o ano que vem não estará lá, porque é importante você sempre voltar à competição, para você se acostumar a esse tipo de competição, porque o nervosismo ficou claro nessa partida, né? Para você voltar à competição, para você vivenciar esse momento de novo e conseguir buscar coisas melhores, maiores na competição, né? Mas para isso você precisa voltar lá. E para o Fortaleza voltar lá é muito difícil. Neste momento é muito difícil. Próxima temporada praticamente fora da Libertadores.
mas é uma casca importante, eventualmente, se você disputar uma Sul-Americana. Uma casca, uma experiência importante. Pode ser também, né? Mas fica pelo caminho, acho que a participação foi muito bacana, né? Coroou um grande trabalho que vem sendo feito no Fortaleza já de longa data para estruturar essa equipe e a gente fica na torcida agora para que a equipe se recupere, né? Que encontre um bom caminho no Brasileirão e que saia dessa situação difícil que eles mesmos se colocaram lá, né? Não foi ninguém que colocou o Fortaleza lá, foram eles mesmos. Falar de São Paulo e Universidade Católica, tá? Partida que o São Paulo estava com a classificação praticamente encaminhada. Eu estava preocupado, sim, eu estava preocupado principalmente com a questão da arbitragem, né? Que ela foi caótica no primeiro jogo e o Rogério Ceni fez questão de citar alguns problemas que ele notou na primeira partida, né? E sugerindo que foram prejudicados. Assim, o meu medo era que a arbitragem sul-americana olhasse isso com maus olhos e os caras decidissem que agora, se você achou que nós prejudicamos, agora nós vamos prejudicar de fato. Agora você vai ver o que é ser prejudicado, né? Não aconteceu. Felizmente isso não aconteceu. O São Paulo foi muito bem de novo. São Paulo muito superior. Esse time da Universidade Católica é muito ruim. A única coisa que essa equipe da Universidade Católica consegue fazer é tentar incendiar o jogo, né? É só isso que os caras sabem fazer. É impressionante. Perdendo o jogo 3-0, né? Se eu não me engano, os caras começam a tentar arranjar confusão, tentando destabilizar os jogadores do São Paulo. E assim, uma coisa negativa é que os jogadores do São Paulo andam muito pilhados, hein? Andam muito pilhados. Já resultou aí uma enxurrada de cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. E isso pode ser um problema. E se tem um lado positivo, que é uma equipe muito guerreira, uma equipe muito brigadora, de muita garra. Agora tem o lado negativo que vai estar sempre desfalcada, né? É isso que tem que encontrar um balanço aí, né? E tem jogos em que você não pode cair na pilha do adversário. Nesse momento, São Paulo vai classificado. Qual que é o interesse de um cara da Universidade Católica de tentar incendiar o jogo? É de prejudicar a equipe do São Paulo para o próximo jogo. Eles sabem que já estão eliminados, vão ser eliminados, então vocês vão ficar desfalcados também. Próximo jogo vocês vão estar na merda, né? Peço perdão da palavra, mas é isso, né? Os caras vão para isso mesmo. O time que tá ganhando não pode se dar o luxo de entrar nesse tipo de confusãozinha, sabe? É desnecessário. É óbvio que assim, na cabeça dos caras, legal, vamos entrar na confusão porque o relógio tá correndo. O relógio tá correndo, o jogo vai acabar mais rápido. Mas numa dessa, né? Numa dessa você toma um cartão desnecessário, pode tomar uma expulsão desnecessária e tá fora do próximo jogo contra o Ceará, né? Mas a classificação estava bem encaminhada e o São Paulo só confirmou a sua superioridade. Mais um jogo de 4 gols, 4-1. O primeiro jogo foi 4-2, de forma bastante contestável, né? A atuação da arbitragem poderia ter sido muito mais fora de casa, hein? E nesse jogo totalmente esfacelado, o São Paulo consegue fazer um placar também bastante elástico, né? Um time muito aguerrido, um time muito raçudo, teve gol de estreante, né? E, cara, assim, o São Paulo, pra mim, ele surpreende, porque a gente imaginava que com os desfalques do Caleri, né? Do Nestor, e tem mais um que eu esqueci, peço perdão. A gente imaginou que o time entraria de forma um pouco menos de intensidade, né? Perderia um pouco do seu, do seu ímpeto ofensivo. É natural você imaginar perdendo peças importantes do seu elenco. É natural, mas o São Paulo consegue manter, o Rogério Ceni vem conseguindo manter o nível, cara, assim, dá pra dizer, manter o nível de atuação, vamos usar essa palavra. Consegue manter o seu nível de atuação. E eu acho que muito passa por essa virada de chave mental, assim, do time do São Paulo, né? De um time brigador, de um time que vai pra confusão mesmo, né? Que vai pras cabeças, não tira o pé numa disputa de bola. É um time com a intenção, é um time que entra com intenção de vencer, cara.
vencer, entra com sangue no olho, né? Não é um time que vou entrar para jogar, não, o time entra com sangue no olho para vencer, né? E eu acho que essas últimas partidas vem mostrando muito isso, e eu acredito muito dessa sequência, dessa certa regularidade do São Paulo. Óbvio que a Católica é um time muito fraco, tá? Muito fraco. Mas eu acredito também isso. Tipo, uma equipe que o grupo mentalmente ele está se tornando forte, muito fechado, todo mundo na mesma sintonia, né? Então, essa crescente do São Paulo, eu acho que está passando muito por isso. Por esse aspecto mental de ser uma equipe que agora é uma equipe que não se satisfaz com um empate e com a derrota, então vai ficar maluca, né? Que era uma coisa que o torcedor pedia muito e o próprio Rogério já falou no início do ano, né? Então, a gente vê um outro perfil de um São Paulo. O que aconteceu? Eu não sei, cara, assim, porque foi de repente. Foi de repente. São Paulo fazendo algumas partidas muito ruins, ainda apáticas. E eu acho que aquela derrota pro Palmeiras, eu não sei, assim, o torcedor me corrija se eu estiver errado. Eu acho que aquele jogo foi o divisor de águas pro São Paulo. Entrar nesse momento, dessa virada de chave. Aquela virada que o São Paulo tomou nos últimos 2 minutos, nos últimos 5 minutos de jogo, foi algo dolorido e mentalmente deu um clique no elenco do São Paulo. Tanto que no jogo da Copa do Brasil, o time sim, foi superior de novo, mas não permitiu o Palmeiras. Foi pra confusão, cara. Os caras foram pro bate-boca, empurra. Cara, os caras foram. Os caras estão pilhados, estão entrando no jogo pilhado. Essa que é a verdade. Isso agrada muito ao torcedor são paulino. Agrada porque o torcedor tava cansado de ver um time, os caras entram em campo e perdem o jogo, parece que não aconteceu nada, né? O torcedor ficava maluco com isso. Agora não, agora a gente vê um time com outra postura, né? E isso a gente vê dentro de campo. O reflexo disso está sendo vários cartões, mas felizmente o São Paulo está conseguindo manter o nível de atuação, mesmo trocando as peças. E eu acho que muito vai por conta do trabalho do Rogério, né? Foi muito contestado, muito criticado, né? E tá aí, cara, assim, eu acho que se não fosse o Rogério Ceni, isso que o São Paulo vive hoje não estaria acontecendo. Hoje se fala num São Paulo que é um dos favoritos da Sul-Americana. Não fosse o Rogério Ceni, o São Paulo não estaria hoje com esse rótulo de ser um dos favoritos a uma competição internacional. Não seria, não seria. Então, assim, mudou muito da postura dos jogadores. E eu acho que isso é importante para o São Paulo ao longo da temporada, né? O quanto que isso vai custar, porque o Patrick, por exemplo, está jogando vários jogos em sequência. O Rogério citou isso em coletiva. O quanto que isso vai custar, eu não sei, no aspecto físico. Mas mentalmente é um cara de muita raça, de muita entrega. Ele vem deixando tudo dentro de campo. Isso é importante para o São Paulo. Ele vem deixando companheiros em situação de gol, né? Vem dando assistência, vem fazendo seus gols, né? E aí o companheiro vê um jogador raçudo brigando, o cara também, vou deixar tudo dentro de campo. Vou buscar também. Então, assim, tem dessas coisas, né? E eu acho que o São Paulo tá num caminho legal, cara. Assim, o que vai ser, eu não sei. Assim, pelo que o Rogério falou, ele já tinha sugerido que a prioridade não é mais o Brasileirão em coletivas anteriores. Nessa última coletiva, ele sugeriu de novo que as Copas vão ser o objetivo agora, não mais o Brasileirão. O Brasileirão vai ser aquilo, para não correr risco de rebaixamento, vai dar uma atenção especial quando for necessário, mas as prioridades do São Paulo são as Copas, né? Passou agora para as quartas da Sul-Americana, conseguiu uma primeira vitória contra o Palmeiras na Copa do Brasil, e ele falou, após aquela derrota por Palmeiras, isso pelo Campeonato Brasileiro, a gente teve que mudar a chave, porque foram pontos importantes que foram perdidos no Morumbi, não dava para colocar time misto contra o Palmeiras na Copa do Brasil, que a derrota já tinha sido muito dolorida, é um rival, ele falou que era um rival de São Paulo, não dá pra gente correr esse risco, não dá para fazer o que o Palmeiras fez no ano passado, jogando contra o próprio São Paulo, na sua casa, tomar uma goleada e ouvir vaia do torcedor, não dá para fazer o que o Vitor Pereira fez na Libertadores esse ano, de tomar um passeio do Palmeiras para priorizar um jogo contra o Boca. É óbvio que isso se paga hoje, porque o Corinthians está classificado.
Mas o torcedor não gosta de lembrar daquela derrota. Porque isso é estatística, né? Isso entra pros números do duelo e vira piada do torcedor rival. Então o Rogério Ceni, mais do que ninguém, ele conhece essa rivalidade regional. E ele sabe que não dá para abrir mão de um jogo contra o Palmeiras. E foi isso que ele fez. Ele não abriu mão. E a partir deste momento, é o que ele falou, a gente teve que virar a chave e fica no ar aí de que ele realmente agora vai focar nas Copas, porque ele vê a equipe num bom momento, ele vê a equipe aguerrida, ele vê a equipe, sabe, com vontade de disputar, de competir, de vencer, de se classificar, de buscar o título. Ele vê, cara, ele é o treinador, ele é quem mais convive com os caras. Então acho que neste momento São Paulo abre mão do Campeonato Brasileiro, mas assim, não vai abrir totalmente porque, né, não pode correr o risco de rebaixamento. Senão vai acontecer o que aconteceu no passado, né? É eliminado de todas as competições, deixou o Brasileirão correr e foi um momento que inclusive que ele chegou, né? Time brigando contra o rebaixamento e ele chega nesse momento, né, no São Paulo. Um time lutando contra o rebaixamento, com vários problemas e eliminado de todas as competições, né? Então ele vai seguir, obviamente, focado nas Copas, sem deixar sem deixar o Brasileirão escapar. E eu acho que o que mais anima o torcedor é isso. É um time que, vendo a sequência do São Paulo, é um time brigador, né? É um time que tá brigando, que tá querendo competir. E só isso, só essa mudança de postura do torcedor ver que o cara deixa tudo dentro de campo, isso já muda muito pro torcedor tricolor, né? Torcedor São Paulino. Então, assim, vamos supor, o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras, né? No Allianz Parque, jogo da volta da Copa do Brasil. Eu imagino que vai ser um jogo diferente daquele jogo da final do Campeonato Paulista. Eu acho que vai ser muito diferente. Porque naquele jogo, o São Paulo entrou, minha opinião, tá? O São Paulo entrou de salto alto. Gente, olhando de cima, já somos campeão, né? Fomos campeões o ano passado para cima deles. Vão ser campeão de novo. Temos um placar de 3-1. E a verdade é que o Palmeiras não tomou conhecimento. Os caras entraram achando que já eram campeões. E do outro lado entrou um time que sabia que precisava buscar o resultado. Foi mais ou menos assim, dadas as devidas proporções, obviamente, foi mais ou menos a final da Libertadores contra o Flamengo. O Flamengo fazendo torcida, todo mundo falando que o Flamengo era muito favorito, era muito superior, jogava um futebol muito melhor, torcedor comemorando, fazendo brincadeira com o Palmeiras, né? E aí o que a gente viu dentro de campo? Uma equipe que achou que já era campeã e outra equipe que foi para buscar o título, foi para arrancar o título da mão de outra. Foi mais ou menos isso a final do Paulista. Esse jogo da Copa do Brasil vai ser diferente, porque vai ser um São Paulo que já vem de uma eliminação doída, né? Uma derrota numa final de Campeonato Paulista e que tem uma vantagem, né? E a diferença é que o São Paulo vive uma fase competitiva e goleadora. O Palmeiras, apesar de ter goleado o Cerro na Libertadores, não vive uma fase goleadora. A Libertadores pro Palmeiras é um caso à parte. Assim, a Libertadores é um parênteses, né? É um outro universo pro Palmeiras. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil é outro universo, é outra coisa. Aí é o do Palmeiras que ataca muito e faz pouco gol. Então são equipes que eu acho que vão competir muito. E o São Paulo, em virtude do que já aconteceu, vai entrar com outra postura para jogar contra o Palmeiras. Então vai ser um jogo diferente. E assim, é o que eu falei, o campo hipotético, se o São Paulo é eliminado pelo Palmeiras, mas o torcedor vê que o jogador buscou, que o jogador brigou, que se entregou, deixou tudo dentro de campo, óbvio que vai doer, óbvio que vai ter a crítica, mas vai ser menos dolorido de ver o São Paulo que foi eliminado na final do Paulista. Um time que não entrou em campo. Aí aquilo lá é para deixar o torcedor maluco. Se isso eventualmente se repetir, que eu acho difícil de se repetir, aí o torcedor fica maluco de novo. Mas se o torcedor, se eventualmente for eliminado, o torcedor vê que, poxa, os caras lutaram, vai doer, vai criticar, vai também, né? Ele foi eliminado com uma vantagem. Então vai ser criticado. Mas vai doer menos do que foi a final do Paulista. Porque ali, até o torcedor achou que o São Paulo já era campeão. Sim, é só fazer o básico, né?
É só São Paulo fazer o básico, jogar a bola que jogou no primeiro jogo. Parece fácil falar isso, mas não é. Só o São Paulo fazer o básico, segura o resultado, empate e é campeão, né? Mas não foi isso que se viu, né? Então o torcedor ele tá nessa, né? De hoje o torcedor vê o time dentro de campo um reflexo de si, pô. A gente quer que o São Paulo seja campeão, a gente tá ajudando, tá enchendo o estádio, tá empurrando, né? E quando o elenco entrega aquilo que o torcedor deixa nas arquibancadas, cara, é uma satisfação enorme, né? É uma satisfação enorme e eu acho que é assim, não digo que é o caminho para o sucesso, até porque está muito longe, assim, de dizer quem vai ser campeão de qual dos torneios que forem. Mas é um bom caminho para o São Paulo construir para a próxima temporada. Eu não vejo essa temporada do São Paulo como uma temporada campeã. Não vejo. Esse ano, eu sempre falei aqui, é um ano de reconstrução. O Rogério Ceni está fazendo um trabalho este ano para colher no ano que vem. É isso. Né? Tá buscando para. Tô fazendo um trabalho aqui, né? A gente está perdendo ponto ali, tá doendo ali, mas isso é pensando no ano que vem. Né? Se vier um título esse ano, bacana. Eu acho ainda cedo para falar alguma coisa. Né? A postura dos jogadores mudou muito. Já acredito que uma Sul-Americana é possível, porque mudou muito a postura dos jogadores, mas ainda está muito distante. Né? Porque, assim, é o que estou falando, o Rogério Ceni está sacrificando vários jogadores, eles estão jogando vários jogos em sequência. Quando uma hora a conta chega, por mais que o cara seja raçudo como é o Patrick, uma hora a conta chega, não adianta, assim, a conta uma hora vai chegar. Uma hora o time vai cansar, né? Vai ter o esgotamento mental. Às vezes não é nem físico, é o esgotamento mental, que é o que eu venho falando dos jogadores do Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras, na minha opinião, eles não têm o cansaço físico, eles estão exaustos mentalmente. Eles estão desgastados mentalmente. Isso se explica muito a questão da falta de eficiência desse time. Porque é um time exausto. Agora, jogar um clássico é aquela coisa, muda a chave, né? O time tem aquela mobilização, tem aquele algo a mais para eles entregarem um pouco a mais. Então, o que vai ser essa partida da Copa do Brasil, eu não sei. Mas que o São Paulo vai jogar diferente, que vai competir, isso eu acho que vai acontecer. E a gente vem. E, de novo, assim, tudo que eu falo aqui, eu venho falando nos últimos dias, né? A gente fala isso com base no histórico recente. Né? Não é assim, tá fazendo tarô, virando carta. Não, não é isso. A gente faz análise com base no que a gente vê recentemente, nas últimas partidas. E o que a gente vê do São Paulo nas últimas partidas é algo promissor. Né? É algo de ver que, ó, equipe brigadora que vai competir. Isso é legal. Então, cara, grande atuação. É importante ressaltar que o adversário é muito fraco. Né? O problema do torcedor do São Paulo é esse. Assim, o São Paulo às vezes faz um grande jogo contra um adversário fraco e limitado e acha que no próximo jogo isso vai acontecer. O resultado vai se repetir. Né? Isso tem que tomar um certo cuidado. É o que eu falei do próprio Palmeiras que goleou, o próprio Flamengo que fez o 7-1. Calma, assim, é um recorte isso. O adversário não contestou. É um recorte. Não dá para achar que a próxima partida vai ser uma goleada de novo. Tem que ter essa cautela dessa análise. É um time que vai sempre competir? Agora eu imagino que sim. Até chegar ao esgotamento, o tal do esgotamento que eu falei, esgotamento mental. Né? Até isso acontecer, a gente obviamente torce para que isso não aconteça, mas a gente sabe que em certo momento da temporada acontece. O calendário é puxado. Né? E a hora que isso acontecer, o torcedor tem que entender, tem que empurrar, tem que continuar apoiando. Né? Mas neste momento, o São Paulo vive uma fase muito bacana. Né? Não só do elenco, com o treinador, com os torcedores. Então, assim, grande classificação. Só confirmou aquilo que a gente imaginava e agora vai enfrentar o Ceará, né? Equipe da melhor campanha até então. E vai ser uma parada difícil porque o segundo jogo é em Fortaleza, né? Vai ser no Castelão. Então, difícil, mas o caminho o caminho das equipes que querem ser campeões não tem que ser fácil, tem que ser difícil mesmo, né? E foi
uma bela exibição, mostra que o Rogério Ceni tem muito repertório, digo ele taticamente, tá? Em questão de elenco, tá devendo, mas o importante é que o Rogério não cobrou, né? Perguntaram para ele na coletiva pós-jogo, Rogério e tal, o Gabriel, o Sara pode sair, né? Tem boato de que pode sair, como é que fica? Ele fala, cara, assim, o mais importante é a volta dos jogadores lesionados, né? Ele costumava reclamar bastante de reforço. Pô, vai vender, mas se vender tem que trazer uma reposição à altura. Não adianta só vender. Agora não, ele mesmo mudou o discurso. Porque ele está vendo na base a solução para os problemas dele. E se ele vê a base como algo positivo, algo para recompor para compor o seu elenco, melhor ainda. Porque o São Paulo não tem que contratar, não tem que fazer grandes contratações, né? E ele consegue montar uma equipe com jogadores que são identificados com o clube, que foram formados no clube. É óbvio que assim, existe o risco de você cortar etapas, né? Do garoto se vislumbrar. Mas se tem um cara que consiga fazer essa gestão, é o Rogério Ceni, né? Minha opinião, pelo menos, né? Então você vê que já mudou bastante o discurso, né? Que ele falou, pô, vamos ver como é que até o dia 18, né? Se a gente tiver nas 3 competições, aí sim a gente pensa em reforço. Ele tinha falado isso há dois jogos, 2 jogos atrás. E nesse último jogo ele já mudou o discurso de novo. Ele não falou, ele falou que tem que se manter vivo nas 3 competições, mas ele não falou de trazer reforços. Ele falou, mais importante é a gente recuperar os caras que estão lesionados, porque a gente teve muito problema com lesão, tem jogadores da base, então é bacana isso. É bacana porque em termos de gestão, o Rogério Ceni com essa mentalidade ele alivia muito para a gestão, que aí fica focado em fazer um bom trabalho de sanar as dívidas, porque isso vai comprometer o clube, cara. Enquanto o São Paulo não minimizar as suas dívidas, o São Paulo vai ver de vender jogadores. E assim, muitas vezes vender por preços baratos. Pô, você perde o Sara, por exemplo, que é o que tá falando. Qual que é a reposição? O Rogério vai ter que buscar na base. Se encontrar uma reposição na base, o ano que vem esse cara vai sair de novo. Então assim, não dá para você manter um nível competitivo se você o tempo todo tá perdendo os jogadores. Agora, essa ideia do Rogério Ceni, pelo menos a princípio, tá? Que ficou sugestivo pela essa última coletiva, de buscar jogadores na base, é importante, porque assim, é uma fonte inesgotável de bons jogadores. E você vendendo, você ajuda o clube a sanar suas dívidas. Uma vez que o clube esteja com as contas equilibradas, aí sim você tem poder de mercado ou para segurar um jogador ou para trazer uma outra contratação pontual de mais qualidade, né? E aí esse é o caminho, pode ser um caminho para a construção de São Paulo, mas não é algo de curto prazo, né? Que o torcedor não se iluda que o ano que vem mudou tudo. Não, ano que vem ainda é um ano pagando muita dívida, tá? E é aquilo que eu sempre falo, o São Paulo e o Corinthians, mesmo se ganhar um grande título essa temporada, o ano que vem não muda nada. A gestão responsável ela tem que se manter, ela vai ter que continuar mesmo se o clube ganhar a equipe ganhar um título grande. Porque a dívida é grande, cara. A dívida é grande. Sanear isso aí leva tempo, cara. Leva muito tempo. Então é isso, gente. Vou finalizar por hoje, né? Noite que eu falei. Assim como foi a noite da quarta-feira, foi boa para os brasileiros, mas não 100%, né? Porque o Santos ficou pelo caminho e o Fortaleza ficou pelo caminho na noite de quinta-feira. Mas é isso, né? No geral, um balanço muito positivo para os clubes brasileiros. A gente vai seguir acompanhando. Final de semana, rodada de Brasileirão. E aí, jogos difíceis, né? Tanto para o Corinthians, que vai pegar o Flamengo, quanto para o São Paulo, que vai enfrentar o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Né? O Rogério falou, vamos pensar jogo a jogo. Né? Não dá para pensar muito na frente. Pensar jogo a jogo, ver o que a gente pode fazer para competir com o Galo em Minas Gerais. Né? Difícil, jogo difícil. E o Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza, né, fora de casa, recém-eliminados da Libertadores, atual lanterna da competição. Tem tudo para o Palmeiras fazer um grande jogo, conseguir os 3 pontos, mas, né, falei e vou repetir. O time do Palmeiras na Libertadores é um,
E no Campeonato Brasileiro é outro. O time está esgotado mentalmente. E mesmo no jogo contra o Cerro, isso ficou, para mim, ficou evidente no primeiro tempo. O primeiro tempo que o Palmeiras fez, se não fosse o Cerro dar aquele gol, primeiro gol pro Palmeiras, talvez o segundo tempo fosse diferente. O time morreu dentro de campo também. O Palmeiras fisicamente sobrou. E em virtude da superioridade física, foi construindo a sua vantagem, né? A sua goleada. Então, que pode ser essa partida? Óbvio que no papel, na teoria, o Palmeiras é muito superior. Mas na prática a gente vai ver no final de semana. E é isso, gente. Vamos fechar por hoje. Acompanha esses jogos do final de semana. E semana que vem a gente está de volta para repercutir aí a rodada do Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Valeu demais. Forte abraço para todo mundo e até semana que vem. Tchau.